Oi gente, tudo bem? Conforme eu prometi a vocês, eu voltei aqui pra gente falar sobre o eclipse que acontece agora no domingo do dia 21 de junho, tá? Mas antes eu vou falar algumas palavrinhas, né? Assim, pra gente entender o porquê que tá se comentando tanto sobre esse eclipse, qual é a importância e o que de verdade está acontecendo, né? Bom, os eclipses, eles são importantes dentro da astrologia. Eu costumo dizer atualmente que, por exemplo, o céu sempre escreve uma historinha pra gente, né? Que na astrologia, com os símbolos, a gente vai interpretando, seja para o cliente, seja para o momento, seja para algum evento. Atualmente, eu acho que o criador, ou como a gente queira chamar, né? Ele não está desenhando, ele não está escrevendo, ele está desenhando com cores muito fortes, com muitos detalhes, um desenho realmente bastante definido sobre o que está acontecendo. Eu nunca vi acontecer as coisas tão dentro do significado mesmo dos planetas. Tá? Bom, dentro disso, a gente vai ver que nós estamos tendo uma certa overdose de Saturno e de Capricórnio, vamos dizer assim. São vários planetas em Capricórnio, Plutão está em Capricórnio, o temido Plutão está em Capricórnio, e a gente vai ver que tudo isso nos chama à responsabilidade. Capricórnio, ele não é temível, ou Plutão não é destruidor, nada disso. Plutão é destruição e cura, né? Então, de alguma maneira, os planetas não têm um lado mal e um lado bom, um lado só mal ou um lado só bom. Eles são uma mescla como os próprios deuses do Olimpo, certo? Ou os deuses, qualquer um deles da antiguidade. No caso, a gente está com esse excesso de Capricórnio. Mas deixa eu falar um pouquinho do porquê que a gente acha tão importante os eclipses, né? Então, o eclipse, ele vai acontecer, no caso o eclipse solar, numa lua nova. A lua nova, por si só, ela já começa um ciclo, né? É a lua e o sol juntos, eles fazem uma conjunção e todo movimento no céu de conjunção de qualquer planeta, ele vai fazer isso, ele vai dar uma restartada no sistema, ele começa alguma coisa. Então, por exemplo, mesmo os ciclos maiores de Saturno, de Plutão, enfim, todos os planetas vão fazer algum momento conjunção no céu. Alguns são mais lentos, outros são mais rápidos. E a cada momento em que eles se juntam, que eles se conectam, eles começam um novo episódio, tá? E aí ele vai contando essa historinha toda, mais ou menos como o Sol e a Lua fazem isso. E a gente observa muito o Sol e a Lua porque eles estão muito próximos da gente. O Sol e a Lua têm uma importância para a humanidade desde priscas eras, porque o Sol representa a própria maneira como a gente conta as estações, né? Sol e Lua marcam o dia e a noite. A Lua marca as marés, as plantações, as estações do ano marcada pelo Sol é o período de plantar ou de colher. Então esses luminares eles estão diretamente ligados à vida na Terra. Então, imagina antigamente, né, em que não se tinha instrumentos para medir, ou a ciência ainda não era tão avançada, se observava os fenômenos no céu. E ver a lua ou o sol ser engolido por uma sombra devia ser alguma coisa apavorante, já que a vida dependia desses dois satélites, dos dois luminares, como eles são chamados na astrologia. Então é claro que isso vai gerar uma série de mitos, histórias. A gente vai ver desde os egípcios, né, falando do deus Apófis, né, que era uma grande serpente que comia Ra. Então o Ra lutava com ela. A gente vai ver o próprio Apolo, o deus Apolo, que é o deus do sol, né, e que tem também em que ele na sua história, um dos feitos dele é matar a serpente Piton, né, na ilha de Delos, né, no santuário de Delfos, e a partir daí ele também tem o dom da profecia. E Apolo, apesar de ser beleza, a música, o sol, a claridade, a profecia, a poesia, ele também tem um lado bastante estranho aí, né? Ele tem um lado da doença, das pragas, tudo isso está contido no mito do Apolo também. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre nesse medo temível do sol, principalmente o sol desaparecer, tem uma questão de sobrevivência para os povos mais antigos.
tá? Mas eu queria chamar a atenção que essa sobrevivência ela está sempre sendo colocada em xeque e meio que o mundo se rearruma para de novo continuar, porque o Sol sempre sai vitorioso, seja ele Ra, seja ele Apolo, seja ele qualquer deus solar que tem essa incumbência aí de levar o mundo adiante. Então, o próprio eclipse traz essa discussão. É o quê? Um apagão ou é uma revelação? Eu entendo como as duas coisas, né? Porque sempre nessa luta que o Sol trava com essa sombra, ou a Lua vai travar também em alguns momentos, né? A gente vai ver que existe uma possibilidade de renascimento. Então o eclipse ele pode estar mostrando isso também. Algumas coisas vão sair de cena e outras tantas que estavam na sombra reaparecem. Isso é que eu acho interessante. Então, os eclipses, eles são como se fossem gatilhos também, né? A Lua e o planeta Marte, tem, né, os nodos, tem algumas coisas que são como se fossem restarts, né? Como se fossem, que ligassem, né? O Marte, quando passa num determinado, uma determinada situação de conjunção, alguma coisa, ele deflagra aquilo dali. São planetas que têm uma energia potencial forte. Então, vamos tentar entender os eclipses assim, para que eu não me alongue tanto aqui. E esse, o que ele tem de especial? Bom, então Sol e Lua, quando entram em conjunção, muitas vezes, né, a Lua desaparece lá do céu, tá? O eclipse é a mesma coisa, né? Ou o Sol ou a Lua vão desaparecer do céu, perdão. O Sol é o pai, a Lua é a mãe. Quando os dois somem do céu, papai e mamãe não estão em casa, tá? E esse eclipse, especialmente, ele vem tingido por Saturno. Né? Ele faz um quincúncio, que é um aspecto um pouco desagradável, porque é sempre de um ajuste, né? Um aspecto que não é muito confortável, com Saturno. Quer dizer, papai e mamãe não estão em casa, né? O Sol e a Lua desapareceram do céu e eu preciso cuidar de mim. E acho que a lição que vem vindo acontecendo com esse bando de planeta em Capricórnio é justamente isso. Chega de acreditar, né, que a solução cai do céu, né, você tem que fazer o esforço, porque Capricórnio é esforço, esforço que será recompensado, tá? Plutão, ele também é um planeta que ele desvenda as coisas, ele vai no cerne, ele traz para cima, é o vulcão, ele traz para cima aquilo que está convulsionado ali embaixo, ou, né, no caso de um tumor, por exemplo, né, uma ferida ou alguma coisa, ele traz aquele pus, né, mas ele limpa também, ele também é curador. Então, esses planetas todos estão relacionados, além de terem ciclos que tem muito a ver com a construção social que se tem. Eu não vou ficar falando por planeta, porque eu acho que fica um pouco complicado. Eu vou falar um pouco da minha compreensão com relação a isso. Para isso, eu usei os 3 mapas. Tá? Eu usei o mapa da própria conjunção, né? Da própria conjunção, né? Do eclipse. Eu usei o mapa do início do ano astrológico de 2020 no Brasil e eu usei o mapa da independência do Brasil, né, aqui colocando principalmente o mapa da lunação sobre o mapa da independência do Brasil, ele nos dá alguns recados muito importantes, muito fortes. Então vamos lá. Talvez eu divida esse vídeo em mais de um, para não ficar muito pesado para vocês ficarem vendo eu falar o tempo inteiro, certo? Então olha só, no mapa do Brasil, do início do ano astrológico, já estava colocada essa questão toda, né, de Capricórnio, como eu falei. Então eram 4 planetas dentro da casa 1, porque o ascendente do mapa é Capricórnio. Então, assim, o que esse bando de planetas em Capricórnio traz no céu, do modo geral, e no mapa do Brasil em especial? Nós estamos projetando uma situação a gente está internalizando sentimentos de separação, né? Porque esses planetas são muito cônscios de si próprios. Esses planetas, na verdade, eles buscam uma certa alienação. Né? Tem que fazer as coisas, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. Você não vive de uma forma integrada. Eles se separam. Eles seriam, se fosse um exame de laboratório, análise de sangue e tudo mais. Eles não são síntese. Síntese quem vai fazer é Netuno. E Urano também. Mas esses planetas, eles são planetas muito de separação. Urano meio questionado. Mas estou dando um pouquinho do que eu entendo desses planetas, tá? Bom, então essa planetada toda estava na casa 1, né? Dando também para o Brasil uma visão, né, um pouco mais autoritária, um pouco mais, como eu vou dizer,
um pouco mais inflexível, tá? E também separando muitas pessoas. Cada um tem que ter um lugar, e qual é o seu lugar, e a gente não sabe qual é o lugar. Até porque nesse mapa ele vem muito fazendo contato com a casa 3, onde estava Sol e Netuno juntos, em peixes. Então, muita confusão, notícias muito disparatadas, informações confusas, se passa uma imagem de uma coisa que não é bem assim, enfim, é a história do Brasil, tá? Tem alguns outros aspectos que a gente não vai falar, eu só queria destacar a Vênus em Touro, né? Porque ela vai ser muito importante no caminhar desses mapas. E o que a Vênus quer dizer? Além de amor, beleza e tudo que a gente conhece, a Vênus são os valores, principalmente quando ela está em Touro. É aquilo que a gente valoriza. E não é só dinheiro, né? É tudo aquilo que a gente dá valor. São os nossos valores pessoais, aquilo que a gente acredita, aquilo pelo qual a gente se afirma muitas vezes. Tá? Então a Vênus tem essa conotação. E ela, no mapa desse momento agora, do dia 21, tá? Ela também vai estar muito bem aspectada, ela vai estar na casa 1, né? Em Gêmeos. E aí já falando não só de escolhas, como de acordos, como trocas, né? Como coisas que precisam ser acertadas, tá? O Sol e a Lua, ou seja, nessa conjunção que eles acontecem, além de serem matizados por Saturno, e a Vênus faz uma comunicação com Saturno, tá? Mostrando que ela quer seriedade também, que os valores tradicionais são importantes sim, né? Mas vamos colocar na mesa, o que eu acho é que nesse momento da conjunção, já atravessamos metade do ano, o signo de Câncer, ele se dá no signo de Câncer, ele fala muito de história, de passado, ele fala sobre as questões relacionadas ao conservadorismo, à tradição, tá? A família, mas também tem outras coisas que ele fala também de aconchego, de carinho, de cuidado, né? Eu acho que essa é a palavra de Câncer também. Esse cuidado às vezes pode ser exacerbado, mas o Mercúrio aí perto fala o seguinte: nós estamos revivendo, né, coisas passadas, até porque, e aí tem outros que participam dessa brincadeira aqui, a gente precisa chegar a um momento de saber o que a gente traz de lá que é importante e o que a gente de novo deixa lá, tá? A história da humanidade é um baú cheio de coisas, né, boas e más, e às vezes são boas e más em tempos diferentes, tá? E algumas experiências já passadas pela humanidade podem ficar lá encaixotadas, que nem a Arca de Pandora, né? Deixa lá, não mexe não. Tem coisa boa, mas tem muitas pragas e coisas ruins. Então, o que eu acho que vai estar acontecendo nesse momento é justamente a gente colocar de novo as cartas na mesa, embaralhar de novo e vamos começar o jogo novamente. E vamos começar o jogo de forma responsável, porque Sol e Lua em Câncer, nessa conjunção aí, tá? Matizados por Saturno, papai e mamãe não estão em casa, eu preciso me cuidar, eu preciso tomar conta de mim, eu preciso ser responsável por mim. E essa responsabilidade é a responsabilidade com o planeta, com a sociedade, com o país, com a minha vida, com a vida do outro, tá? É como se fosse um chamado mesmo, no sentido da gente responder pelas coisas que estamos fazendo. Eu paro aqui e continuo no próximo vídeo, tá bom? Até já!